Uma das missões principais do Senhor Jesus, quando veio a este mundo, foi libertar o ser humano. Libertar. Ele mesmo leu, quando esteve aqui, uma das suas primeiras participações na sinagoga, ele leu o livro de Isaías, que fala que o Espírito do Senhor estava sobre ele para, entre outras coisas, proclamar a liberdade aos cativos. Ou seja, ele veio proclamar, avisar, declarar aos cativos, ou seja, aqueles que estavam aprisionados, a liberdade. E quando ele esteve entre os cativos, ele disse: se o Filho vos libertar, ou seja, se ele mesmo libertar os cativos, verdadeiramente eles serão livres. Ele diz verdadeiramente porque existe uma falsa liberdade no mundo, não é? Muitos proclamam a falsa liberdade. Muitas pessoas pensam que são livres e, na verdade, são cativas. Então, ele estava ali nas entrelinhas, avisando que existe a falsa liberdade, que é uma escravidão disfarçada, e existe a verdadeira liberdade, que é a que ele dá. Quando a pessoa realmente é liberta por ele, aí e somente aí ela é livre. Você vê, por exemplo, a falsa liberdade do mundo que tantos proclamam, começam já na juventude, dando o grito, o brado: eu quero ser livre, eu sou livre, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, etc. Esta liberdade, ela acaba em escravidão, porque na busca pela liberdade, normalmente a pessoa cai nos vícios, ela entra nos vícios, não é? Na bebedeira, no uso de drogas, e ali ela se torna escrava daqueles vícios. Ela se torna escrava do sexo, dos seus prazeres, a busca desenfreada pelo prazer. Então a pessoa vai buscar prazer em alguém e ela se sujeita muitas vezes a qualquer coisa. Ela vai pagar lá uma prostituta, um prostituto para lhe dar prazer. Ela vai, muitas vezes, nem vai é, é, receber o dinheiro. Ela faz papel de prostituta ou ele faz papel de prostituto sem receber dinheiro nenhum, de graça mesmo, só para satisfazer os seus prazeres. Ou seja, se torna escravo desta vida, desse estilo de vida. Escravo das opiniões. Diz para os pais: eu quero ser livre. Vocês não mandam mais em mim. Eu saio a hora que eu quero, eu volto a hora que eu quero, eu faço o que eu quero. E se vocês não aceitarem, eu saio de casa. Porque eu não, eu sou livre, eu sou independente. Aí não ouve os pais, mas aí começa a ouvir todos os amigos. Os amigos passam a ser os seus conselheiros. Faz isso, toma aqui a droga, ela usa a droga. Vamos em tal lugar, ela vai. Toca o telefone, amiga, vamos para tal lugar? Vamos. Ela deixa de ser filha para os seus pais, filho para os pais, e passa a ser escravo dos amigos. Por quê? Porque ela é tão carente de amizade, agora ela já não tem os pais, não tem família, porque ela rompeu essa ponte, essa comunicação em casa, então ela agora não pode ser rejeitada pelos amigos. Porque se os amigos a rejeitarem, ela tem que voltar com o rabinho entre as pernas para a casa dos pais, não é? Então agora ela tem que se sujeitar aos amigos. Ela tem que ser escrava da vontade dos amigos. Então ela saiu de casa em nome da liberdade e se tornou escrava das amizades. Então, existe a falsa liberdade neste mundo. Por isso o Senhor Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, há a falsa e há a verdadeira libertação. Então, o que aprisiona o ser humano? Vamos aqui a três coisas que aprisionam o ser humano. São outras, há outras, muitas mais, mas vamos aqui às três das principais que aprisionam o ser humano, que talvez você também precisa se libertar delas. E precisa buscar este libertador para se livrar delas. Então, muito bem. A primeira eu já falei aqui, que é o senso de liberdade
que faz você se tornar escravo de si mesmo, escravo dos seus desejos. Então, uma coisa que escraviza o ser humano é a sua própria liberdade, o seu desejo de fazer o que ele quer, a sua vontade. Quando quando você segue o que você quer, você se torna escravo de si mesmo, escravo das suas vontades, que normalmente são contra você. A Bíblia ensina que a nossa vontade é contra nós, o nosso desejo é contra nós, ou seja, a gente não sabe querer, a gente não sabe desejar o que é bom. A gente deseja o que é bom, mas também deseja o que é mal, pensando que é bom para a gente. Então a gente se torna o nosso próprio inimigo, porque a nossa vontade é contra nós. Você vê de forma simples, você quer comer aquilo que faz mal para você. O médico pode ter falado para você: não coma isso, seu colesterol está alto, seu diabetes, você está arriscado a desenvolver diabetes como seus pais. Você tem que diminuir a gordura, você está sobrepeso, você isso, você aquilo. Não faça isso, o médico diz. Mas quando você está diante da comida e os seus olhos veem aquela comida, ah, não. Doutor, me perdoe, o senhor vai me perdoar. Doutor, o senhor vai me perdoar. Mas você não está pecando contra o doutor, não. Você está pecando contra você. Aí você vai lá e come. Quer dizer, o seu desejo é contra você. O nosso desejo é contra nós. Quantas pessoas se apaixonam por alguém que não tem nada a ver, nada a oferecer a ela? Às vezes, uma pessoa casada, uma pessoa que não tem uma vida direita, uma vida correta, mas ela se apaixona. Quer dizer, o desejo dela é contra ela. Ela sabe que aquilo vai acabar mal. Ela sabe. Dentro dela, ela sabe, eu não deveria estar entrando nisso. Mas o coração dela pede, manda. E ela diz: tá bom, eu vou. Então, ela entra no relacionamento e se arrebenta. Quer dizer, o Senhor Jesus veio nos libertar de nós mesmos. Por isso que lá no Pai Nosso ele já ensinou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por quê? Porque ele sabe que a nossa vontade é contra nós. Então, essa é a primeira coisa da qual ele veio nos libertar. Tenha muita atenção com respeito à sua vontade. Se você quiser se libertar da sua vontade, é muito simples. Submeta à vontade de Deus. Chegue para Deus e fale: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida e não a minha. Assim você vai se libertar. Ele vai te libertar de você mesmo. Segunda coisa que nós devemos nos libertar: da religião. A religião, ela também escraviza, infelizmente. E eu não falo somente das religiões organizadas, não é? Porque eu falo de todas as religiões, inclusive a religião evangélica, né? Porque religião, como nós falamos anteriormente aqui, não é algo criado por Deus, é algo criado pelo homem. Então, o homem, sabendo que o ser humano, o seu próximo, tem uma necessidade de crer, crer é uma necessidade. O ateu precisa crer. Ele precisa crer nele mesmo, ele precisa crer na ciência, ele precisa crer. Então, todo ser humano tem necessidade de crer, seja numa figa no pescoço, seja no pé de coelho, seja na estátua de gesso, de pau, de metal, ou seja nele mesmo, o que for. Ele precisa crer. Então, o diabo, associando à maldade humana, criou muitas religiões e escraviza o ser humano com a religião, de forma que a pessoa ela é capaz de matar pela religião, ela é capaz de ir para a guerra pela religião, ela é capaz de fazer qualquer coisa, qualquer negócio pela religião dela e contradizer tudo que a religião dela diz, só para defender a religião. Ela coloca a religião acima de Deus, a religião se torna o Deus dela, então ela se torna escrava daquilo, ela vive para servir aquela religião. E Jesus veio nos libertar disso. Quando ele falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ele estava em um debate acalorado com os judeus religiosos, que estavam diante do Salvador e não o enxergavam.
A religião é tão maligna e cega tanto as pessoas que a pessoa pode estar diante do sol e ela não vê a luz. Então Jesus veio libertar as pessoas da religião. E terceira coisa, libertar do pecado. Pecado, libertar do erro. Nós somos programados para errar. O ser humano é programado para errar, programado para pecar. Você não precisa ensinar a criança a mentir. Ela mente. Ela, com 3 anos de idade ou antes, ela já está mentindo. Ela já está dizendo que quem quebrou o copo foi o irmão, não foi ela, não. Ela está falando isso. Ninguém ensina, ela não tem nem consciência ainda de nada, mas ela já está mentindo para enganar o pai ou a mãe, para se livrar de qualquer castigo, como Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Então, o DNA do pecado está no nosso sangue. E se você não buscar o livramento do pecado, o livramento desta inclinação, dessa doença chamada pecado que está no seu sangue, você vai ser escravo dele. Você vai viver para servir o seu pecado. Então Jesus veio para nos libertar de nós mesmos, libertar da religião, libertar do pecado. E se você buscá-lo, você vai ficar livre disso tudo. E ainda tem mais, como bônus, ficar livre do diabo, de Satanás que escraviza tanto a humanidade. Você quer ser livre de verdade? Então busque o encontro com o libertador. Coloque o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Obedeça as palavras dele. E aí sim você será verdadeiramente livre. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.